Bom dia, queridos estudantes do nono ano. Aqui quem fala novamente é o professor Paulo Henrique, e em parceria com a professora Virgínia, da equipe de Biologia do nono ano, do Colégio Leonardo da Vinci, nós vamos fazer a correção de algumas questões, né? As questões do capítulo 6, que versa sobre proteínas, as questões 5, 10 e 15, que trata basicamente sobre soro e vacina, um assunto assim importantíssimo que é muito cobrado em vestibulares, muito cobrado nas avaliações, certo? Então é importantíssimo que vocês acompanhem a correção, façam as devidas anotações, as devidas correções nos exercícios de vocês e usem como material de estudo e apoio para as próximas avaliações, certo? Então vamos lá. Na página 105, na questão 5, existe aí uma imagenzinha, né, uma charge, e aí diz o seguinte, vamos dar uma analisada. Observe a imagem para responder aos itens. Aí tem um homem aí com a cara de sofrimento, né? Tem um profissional da saúde, vem e aplica uma vacina. Aí no final tem a carinha dele e uma fala, né? Um balãozinho. As definições de vírus foram atualizadas. Aí vem a letra A. Como as vacinas atuam na prevenção de doenças? Pessoal, a vacina, ela é uma substância em que eu coloco o vírus, a bactéria, o agente patogênico enfraquecido, certo? Dentro de você, estimulando que o seu sistema imunológico produza anticorpos e, com isso, gere uma memória imunológica. Então, como é que essa vacina atua? É muito simples. Olha só, a vacina contém o agente patogênico. O que seria, professor, esse agente patogênico? A gente pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, geralmente são vírus, certo? Contém o agente patogênico enfraquecido ou morto. O que desencadeia, né, o que vai levar o sistema imunológico a produzir anticorpos, que são proteínas de defesa, certo? Esses anticorpos, ao eliminar os fragmentos destes agentes, produzem uma memória imunológica. Ou seja, você fica imunizado. Tudo bem? Então você ficou imunizado, por quê? Porque você acabou estimulando a produção de anticorpos e aí o seu corpo acaba lembrando disso aqui. Vamos dar uma olhada na letra B. O personagem foi vacinado contra um vírus, porque no caso destes antígenos, a memória imunológica é mais difícil. Pessoal, o vírus, tá? Ele é assim, algumas pessoas falam que é organismo, outros não, tem essa discussão, mas ele é um agente patogênico altamente mutagênico. Ele sofre muitas mutações. Então, ele sempre está com uma novidade. Então, a gente tem que atualizar as vacinas. Um exemplo clássico é a vacina contra a gripe, tá? Contra o vírus causador da gripe, que é o vírus influenza, ela sempre é atualizada, pois esses vírus são mutagênicos. Então, olha só, devido à alta taxa de mutação dos vírus, as vacinas são atualizadas. Aí depende da taxa de mutação viral, certo? A do vírus influenza, por exemplo, a vacinação, o reforço é anual. C. As vacinas são exemplos de imunização ativa. Já os soros são usados para controlar as doenças que não puderam ser prevenidas. Nesse caso, um tipo de imunização passiva. Explique como age e funciona o soro. Pessoal, por que a vacina é chamada de imunização ativa? Porque eu estimulo a produção de anticorpos, certo? Meu organismo que vai produzir. Desse modo, eu vou ter uma imunidade. Já o soro, você recebe os anticorpos prontos, você não produziu. Ele vai ter uma ação imediata, ele vai eliminar o agente patogênico, ele vai eliminar ali o corpo estranho do organismo, mas ele não vai estimular uma memória imunológica, certo? Então, o soro possui os anticorpos prontos.
atuando de forma imediata sobre o antígeno, porém não confere imunidade. Opa, não, desculpa, gente. Não confere uma memória imunológica. Ah, professor, você está me dizendo então, por exemplo, se eu for picado por uma cobra e eu for lá e ter acesso ao soro, e daqui uma semana eu for picado por uma cobra de novo, eu não vou estar imunizado? Não. Você vai ter que fazer uso do soro antiofídico novamente. Fazendo uma ressalva aí, que esse soro que nós estamos falando, é um soro que vai ter os anticorpos específicos para um antígeno. O soro fisiológico é um soro que tem uma quantidade grande de sais e que é usado em casos de desidratação, em casos de algumas doenças, por exemplo, como a dengue, que é uma perda muito grande de sais. Tudo bem? Vamos avançar aqui, vamos para a questão 10, lá da página 106. Tá bom? Vamos dar uma lida aqui na questão? Tá? Deixa eu pegar aqui o meu livro para poder acompanhar com vocês, para poder fazer essa correção. Diz assim: algumas vacinas são aplicadas em mais de uma dose. Por exemplo, a hepatite B é ofertada à criança assim que nasce, a segunda dose depois do primeiro mês e a terceira dose com 6 meses. Por que é necessário, no caso de algumas vacinas, as doses de reforço? Pessoal, algumas vacinas precisam de mais de uma dose justamente para poder atualizar o sistema imunológico, certo? Então, algumas vacinas vão fazer uso aí de 3 doses ou 4 doses, justamente para atualizar o sistema imunológico e manter uma memória imunológica eficiente para o organismo. Tudo bem? Então, olha só, nestes casos, os reforços são necessários para atualizar o sistema imunológico contra um determinado agente patogênico. Ok? Vou tirar aqui do negrito, vou colocar aqui normalzinho. Tá aqui o gabarito para vocês da questão de número 10. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos caminhando para a última questão. Nós sugerimos aí, e que é muito importante que vocês façam a correção. Questão de número 15, uma questão da Unicamp, né? Jararaca, cascavel, coral e urutu são exemplos de cobras venenosas que ocorrem no Brasil. Se picada por uma delas, a vítima deve ser tratada com soro antiofídico. O soro antiofídico poderia ser denominado vacina antiofídica? Justifique e explique sua resposta. Eu posso chamar o soro antiofídico de vacina? Não, não posso. Por que não, professor? Porque a vacina, gente, ela é um processo de imunização ativa. Você coloca o antígeno no corpo e o seu organismo produz anticorpos, produz essas proteínas de defesa contra esse agente. No caso aqui, o soro, ele já tem os anticorpos prontos, certo? E ele não confere imunidade. Não, pois o soro contém, pode colocar aí, contém os anticorpos contra o veneno, o veneno das cobras mencionadas, prontos, tá? Deste modo, não há a indução de uma memória imunológica. Ou seja, vamos dar uma analisada aqui. Ou seja, é uma imunização passiva, ok? Então, não podemos chamar de vacina antiofídica. Belezinha? Tá aí o gabarito, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido muito bem esse assunto, que foi trabalhado nas aulas ao vivo e também nas aulas gravadas. Sucesso com os estudos. Ficam aqui, ó, os votos, né? Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos. São os votos dos professores Paulo Henrique, no meu caso, e da professora Virgínia,
que é professora da unidade de Taguatinga e da unidade Norte. Bom, um grande beijo, bons estudos e sucesso aí com o aprendizado.